Olá, boa tarde. Estamos de volta depois de uma semana com o nosso programa Contando Casos. Contando Casos é um programa da Web TV Bom Jesus que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 16 horas. Contando Casos é um programa de bate-papo. A gente tem um assunto a ser discutido e um convidado para discutir as questões e o assunto a ser abordado. No caso de hoje, nós temos a presença do professor Homero Jesus, secretário municipal de Educação, e o nosso tema de hoje é educação. Professor Homero, boa tarde, suas considerações aos nossos internautas. Boa tarde, Padre Roque, boa tarde aos internautas do programa Contando Casos, né? E falar de educação, então, o prazer é maior ainda, porque nós educadores, a gente tem no sangue esse desejo de falar desse assunto tão gostoso que é falar educação, falar sobre educação. Então, estamos aqui para falar um pouquinho da nossa experiência como professor da Rede Municipal de Ensino de Bom Jesus da Lapa e também agora frente à Secretaria Municipal de Educação. Pois é, então o programa hoje é seu. Eu vou apenas intermediar a conversa em relação ao nosso assunto. Num breve comentário, no seu sentido mais amplo, a educação significa o meio em que os hábitos, os costumes e valores de uma comunidade são transferidos de geração para geração. A educação vai se desenvolvendo através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo de sua vida. O conceito de educação engloba o nível de cortesia, delicadeza e civilidade demonstrada por um indivíduo e sua capacidade de socialização. No sentido técnico, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais, morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na sociedade e no seu próprio grupo. O acesso ao ensino escolar formal faz parte do processo de educação dos indivíduos e é um direito fundamental do ser humano que deve ser garantido pelo Estado. No processo educativo, em estabelecimento de ensino, os conhecimentos e habilidades são transferidos para as crianças, jovens e adultos, sempre com o objetivo de desenvolver o raciocínio dos alunos, ensinar a pensar sobre os diferentes problemas, auxiliar no crescimento intelectual e na formação de cidadãos capazes de gerar transformações positivas na sociedade. Por isso, a educação é um processo longo e permanente. Professor Homero, qual é a sua visão de educador da educação no Brasil? Olha só, Padre Roque, o senhor lê um texto maravilhoso que fala sobre a educação. A educação realmente é um processo contínuo, é um processo que nós estamos construindo no dia a dia, construindo na nossa história, na verdade. O Brasil, eu acredito que tem avançado muito nesse processo, nessa questão de educação. Muita coisa vem acontecendo, muita coisa tem feito, né, os nossos governantes a nível de educação. Os investimentos em educação, eles têm avançado nos últimos anos. E é interessante observar que esses investimentos, eles precisam estar chegando lá na ponta, porque os investimentos só do governo em construir escolas, em equipar essas escolas, em dar o suporte necessário com relação a transporte, a merenda escolar, isso é insuficiente, de acordo com o texto que o senhor leu aí, a gente observa que isso é insuficiente para que a gente possa fazer realmente educação. A educação, ela precisa estar dentro da gente. A educação, ela precisa nascer de dentro do indivíduo. E essa construção, ela perpassa por todo esse contexto, tanto do contexto com relação à questão do governo, como também no contexto familiar. Eu até discordo de um pontinho que disse aí no texto, que o Estado tem a obrigação, tal. Então, faltou colocar aí também que a educação é um direito da criança, é um direito de todo indivíduo e a obrigação, primeiramente, da família. É na família onde se inicia o processo de educação.
A educação ela começa desde cedo, desde os primeiros passos, quando a criança começa a aprender a falar, quando ela começa a aprender a comer sozinha, quando ela começa a dar os seus primeiros passos na vida, ela já está construindo o seu processo de educação. E isso se dá nos primeiros anos de vida da criança. Quando eu falei dos investimentos do governo, a gente fica até feliz, no sentido de que o governo agora ele começa a investir nessa base. Por muito tempo, os governos investiram em universidades, investiram no ensino fundamental, quando se criaram, por exemplo, a lei do Fundef anteriormente, que só contemplava os alunos do ensino fundamental, e depois ampliou para o Fundeb, quando já começava a contemplar os alunos de educação infantil até o ensino médio. E agora também o governo começa a avançar mais com o atendimento das nossas crianças a partir das creches, o investimento na base. E aí, por isso que eu acredito que a educação no Brasil ela tem melhorado significativamente e, como a gente comentou, é um processo contínuo e esse processo está evoluindo. Agora sim, eu ainda vejo um ponto falho ainda nessa questão da educação. A gente tem investido muito, eu falo a gente quanto a nível de governo, a nível de Brasil, tem investido muito em formação do professor, em estrutura física das nossas escolas, esporte, transporte, merenda escolar, são vários os programas. Mas o investimento no professor ainda tem sido muito insignificante, ainda tem sido muito pouco. É necessário que os nossos professores eles estejam motivados a estarem trabalhando, a estarem fazendo educação. A gente sabe que todo esse processo de educação ele perpassa pela sala de aula, ele perpassa pelo professor, e aí nós precisamos estar trabalhando com esse incentivo. Quando a gente fala de incentivo, não é só a questão salarial, não é só pagar um bom salário para o professor. Até mesmo as formações dos nossos professores, elas são formações que ainda não conseguem nos dar a qualificação desejada para atuarmos. A gente estava em discussão no trabalho agora da UNEB, até que ponto os nossos pedagogos eles estão, por exemplo, formados, eles estão habilitados para atuar em sala de aula. Essa semana a gente esteve participando de um evento que estava discutindo educação inclusiva. E aí é um outro ponto onde a gente depara na deficiência da nossa formação. Os nossos professores, a gente sempre questiona, mas eu não estou preparado para receber um aluno com dificuldade de aprendizagem, um aluno deficiente na sala. Mas nós estamos preparados para receber que tipo de aluno? Então, isso mostra que a nossa formação ainda é deficitária. Ainda há uma deficiência muito grande na formação do professor. Porque quando eu falei aqui de investimento, de incentivo, logo se vem imaginando quem está falando de salário. É óbvio que precisa investir ainda e muito na questão salarial do professor. Mas eu quis levantar que, primeiramente, ainda tem essa questão da formação, que também ainda é insuficiente. Sim, quando se fala da questão de formação dos professores, leva-se em consideração também o espaço físico, né? Onde o professor trabalha, onde o professor deve acolher os alunos e onde o professor deve também exercer a sua atividade profissional. E nessa questão, em muitos lugares, há debilidade de escola e de espaço físico suficiente para atender a demanda e para justamente satisfazer o profissional da educação no seu campo ou no seu direito. Exatamente. É outro ponto também que eu acho que ainda há muito que avançar na educação. Isso realmente a nível do Brasil. Nós estamos falando aqui nem somente a nível de Bom Jesus da Lapa. Em um dos nossos eventos, no encontro de professores, eu até fiz um comentário que eu brinquei com alguns colegas. Eu disse que se eu tivesse o poder, eu passaria um trator sobre todas as nossas escolas. Aí alguém ainda sorriu, ainda brincou. Mas as nossas escolas, elas não têm, agora a nível de município, 90% das escolas municipais, elas não têm a mínima condição de ser chamadas de escola. Nós temos cantinas que nós não podemos colocar 2 merendeiras no mesmo momento, porque não cabe as 2 merendeiras naquele cubículo, naquele espaço. Nós temos salas de aula onde nós precisaríamos colocar 25 alunos e que nós temos que colocar somente 18, porque a capacidade, o espaço é muito insuficiente. E isso sem falar nas condições de trabalho dos nossos professores. Porque a maioria dessas escolas, principalmente em zonas rurais, elas precisariam, as escolas do campo, elas precisariam ter os alojamentos adequados aos professores. E aí o que nós temos em algumas das nossas escolas, para o senhor ter ideia, é um pequeno cubículo que serve de depósito
para livros, para material, e lá coloca-se uma beliche para o professor, praticamente no mesmo espaço onde tem um banheiro. Então, o senhor vê que as situações, as condições ainda são muito precárias. Então, ainda há muito que investir em infraestrutura. Mas e também eu já trago uma notícia interessante com relação a isso. O governo federal ele está investindo em infraestrutura. Nós temos o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas da Educação, e dentro desse PAR a gente planeja todas as ações que a gente quer durante um período de 2 anos em média. E aí agora abriu-se a possibilidade da gente cadastrar ampliações para as nossas escolas do campo. E aí, por isso até que eu cheguei um pouquinho atrasado, que eu estava com o engenheiro, a gente vai estar a partir depois de amanhã, visitando as unidades e vendo o que é necessário de ampliação. E serão projetos que nós encaminharemos ao MEC para que o financiamento seja diretamente pelo FNDE. Isso também é avanço na educação. Sim. Agora, sobre essas questões práticas, nós vamos conversar daqui a pouco. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do Homero, que era membro do Sindicato dos Professores, e Homero, que hoje é secretário de Educação do município. Como você vê essa mesma pessoa nesses 2 momentos diferentes de sua vida? Olha só, até o momento eu não consegui ainda nem fazer essa separação. Eu não consigo ainda saber em que momento eu estou falando professor Homero, militante do sindicato e tudo mais, que eu continuo sendo. Eu faço questão de dizer isso. Eu não sou secretário de educação, eu apenas estou, é um estado, é apenas um momento. Eu sou professor. Então, eu acho que vai demorar muito tempo para mim conseguir dissociar o Homero militante do Homero secretário de educação. Agora sim, é claro que, como militante, a gente imagina, a gente considera que os limites eles estão bem longe, né? Que a gente não tem limites, ou que os limites são menores. E, como secretário, a gente percebe que os nossos limites eles estão muito mais próximos, eles são muito mais constantes. Há muita coisa que um militante, por estar de fora da administração, de fora do governo, ele não consegue visualizar a dimensão do problema. Quando a gente é militante, aí um colega nos procura com um determinado problema, a gente consegue visualizar somente aquela situação pontual daquele colega. E quando a gente está na administração, a gente tem que perceber que existe um universo maior. E aí é onde há esse choque do Homero militante e do Homero secretário, porque em alguns momentos a gente precisa parar, respirar fundo e decidir como secretário ou como militante. Então, nesse aspecto, eu ainda não consigo, sinceramente, dissociar as duas pessoas, porque eu acredito que eu ainda continuo e continuarei sendo Homero, professor, militante. Nosso bate-papo está indo muito bem, né? Professor Homero aqui presente, falando sobre educação, mas nós agora vamos para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco. Mas antes, faça o acesso. Acesse o nosso site bomjesusdalapa.org.br, tvbomjesus.com ou a nossa página facebook.com/Santuário Lapa. Mande sua sugestão, sua pergunta, interaja conosco. Nós estamos aqui para atender também a sua pergunta, a sua proposta ou sua sugestão. Daqui a pouco estaremos de volta. Querido Romeiro e Romeira do Bom Jesus da Lapa, minha saudação carinhosa e especial a cada um de vocês. Quero convidá-los a participar da campanha dos Romeiros. Você pode se cadastrar no nosso site www.bomjesusdalapa.org.br ou pelo telefone 77 3481 2883. Sua participação na campanha dos Romeiros vai nos ajudando a poder servi-lo melhor, como, por exemplo, neste auditório João Paulo II, que está à disposição de todos os romeiros e para a animação das nossas romarias. Estamos de volta com o nosso programa Contando Casos, nesta terça-feira, dia 9 de julho, e já estamos também em pleno vapor com a Romaria
a visitação dos romeiros aqui no santuário. E no nosso programa de hoje nós temos a presença do professor Homero Jesus, que é secretário municipal de saúde, ou melhor, secretário municipal de educação. E o nosso tema de hoje é justamente educação. Professor Homero, como está a educação em Bom Jesus da Lapa? Olha só, padre, a educação em Bom Jesus da Lapa, ela passa por dificuldades, né, como não são dificuldades de hoje, como a gente comentou em alguns momentos, inclusive em reuniões com professores, a gente comentou sobre isso. Nós enfrentamos inúmeros problemas, inúmeras dificuldades com relação à educação. Agora, eu acredito que o problema principal da educação em Bom Jesus da Lapa ainda é a falta de uma cultura de educação. Me desculpe eu falar, talvez até eu possa estar falando besteira, o senhor pode me corrigir. Mas, assim como o Brasil é o país do futebol, o país do carnaval, Bom Jesus da Lapa, ela é a cidade da fé, né, a capital baiana da fé. Ela, agora alguns apresentam Bom Jesus da Lapa como a capital baiana das frutas, da banana, a capital baiana até da folia, né? Mas, infelizmente, nós ainda não temos uma cultura de capital baiana da educação. A gente se depara com algumas dificuldades, que é a falta de parcerias, eu acredito, voltadas para a educação. Em vários momentos, a gente fez, por exemplo, a 3ª Conferência Municipal de Educação. Na 3ª conferência, nós convidamos todos os segmentos aqui da cidade, segmentos religiosos, sindicais, sociedade civil como um todo, convidamos todos, Câmara de Vereadores e tudo mais. As pessoas que puderam participar do evento perceberam que a presença, a importância que as pessoas dão para um evento da educação ainda é muito insignificante. Então, eu acredito que o principal problema que nós enfrentamos na educação em Bom Jesus da Lapa hoje não é os problemas pontuais que nós temos. Alguma escola que está faltando água porque teve um problema com o carro-pipa, um problema que a gente teve no início da gestão com relação à merenda escolar, que, graças a Deus, já foi regularizada, um problema de transporte. Porque, assim, na minha visão, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho mais amplo. E o que eu considero é que esses problemas, eles são problemas pontuais e transitórios. Agora, o problema da cultura com relação à educação é que eu acho que é o problema mais grave da educação em Bom Jesus da Lapa. Esse problema da cultura, então, seria um problema de toda a população? Eu acho que sim, eu acho que seria um problema de todos nós. Eu acho que seria um problema para que a gente... É necessário que nós pensamos qual é a minha parcela de contribuição dentro da educação de Bom Jesus da Lapa para que ela melhore. Eu acho que é esse o questionamento que a gente precisa fazer. Está ruim, como eu acabei de falar, sobre como é que está o quadro. Não está boa. A educação em Bom Jesus da Lapa, inclusive, nós tivemos um retrocesso no nosso IDEB. O nosso IDEB, que foi de 3,8 em 2009, em 2011 caiu para 3,4. Nós tivemos um retrocesso no IDEB. E aí a gente pergunta, mas de quem é a culpa? Quem vai solucionar o problema? Quem vai resolver o problema? Aí, às vezes, a gente ainda depara no Facebook, por exemplo, quando a gente posta alguma coisa e comenta, é muito mais fácil as pessoas criticarem aqueles pontos negativos, que, como eu disse, são transitórios. Não estou querendo dizer que eles não devam ser resolvidos, né? Mas é como eu acabei de citar, eu tenho um problema de uma falta de água numa escola. Esse problema é fácil de ser resolvido. E ele é um problema que se resolve em uma semana, em 2 semanas. Mas eu acredito que é necessário que cada um de nós vistamos a camisa da educação e vejamos em que eu posso estar contribuindo. Qual é a minha parcela de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. Então, eu pontuaria como o principal problema da educação a nível de Bom Jesus da Lapa essa cultura de valorização realmente do tema educação. Se na sua fala, então, se eu poderia resumir dizendo assim, então o senhor está dizendo para nós que a educação é muito mais do que a merenda escolar, muito mais do que a falta d'água, muito mais do que esses problemas cotidianos que acontecem nas escolas, mas que podem ser resolvidos de modo técnico. De modo técnico, porque eu vejo assim, esses problemas são problemas de gerenciamentos, são problemas técnicos.
influenciam. A gente sabe que a educação ela só vai evoluir quando nós tivermos todo esse processo, todo esse aparato para que a educação realmente aconteça. Mas aí o que eu levanto como principal problema é, como eu disse, tudo bem, resolvemos o problema da merenda, do transporte e da água. Melhoramos a educação? Você entendeu o meu questionamento? Então, esse não é o principal problema, esse não é o problema da educação. Eu acho que o problema da educação é a falta de camisas que nós vestimos. É muito mais fácil eu vestir a camisa do partido A, do partido B, do time A, do time B, do que eu vestir a camisa da educação. Quando a gente parte, é um outro ponto aí, mas de vez em quando a gente permeia lá e cá, quando a gente parte, como a gente teve uma discussão, quando a gente colocou a questão de ser militante, quando eu comecei a participar desses movimentos em prol de plano de carreira, dos servidores e tal, a gente percebeu que poucas pessoas que não são professores, que não são do quadros, vestiram a camisa da educação. Muita gente ficava até criticando, mas são baderneiros, mas esses professores deveriam estar em sala de aula, preocupados em trabalhar, em estar dando as suas aulas, e estão na rua, estão protestando, estão movimentando. Então, assim, na verdade, a sociedade, o todo, não é o governo só em si, o governo A, o governo B. A gente percebe que há pontos isolados que torcem para que a coisa não aconteça. Sim. Isso só vai acontecer se eu estiver lá, se eu não tiver. Eu vou torcer para que dê certo o Padre Roque, mas se for Homero, não. Então o senhor não veste a camisa da educação, o senhor veste a camisa do Padre Roque. Isso. Não é? Então eu acho que é necessário que vistamos a camisa da educação. É necessário que a sociedade, que cada um. Isso nós não vamos querer fazer uma revolução, não é uma revolução. É simplesmente que aquele pai que tem seu filho na escola, aquela merendeira, aquele professor, aquele gestor, aquele padre, aquele pastor, cada um deles questione como é que está a educação, quais são os problemas da educação, em que eu posso contribuir, o que eu estou fazendo para a melhoria disso. Então, a educação é um conjunto, é um complexo de fatores que juntos permitem que a educação vá à frente ou não. Ou não. Agora nós vamos responder uma pergunta do internauta que faz o seguinte questionamento. Quais são os projetos para a educação em Bom Jesus da Lapa? Você quer responder agora ou nós vamos para o intervalo e a gente... Estamos à disposição. Então vamos responder agora, depois a gente veja o vídeo. Theo Herrera, internauta. Pronto, veja bem. Olá, Theo. Nós temos inúmeros projetos para a educação. A gente está construindo um plano de ação onde nós vamos estar divulgando todos esses projetos. Eu disse numa participação minha na rádio Bom Jesus e em outros momentos o seguinte, talvez seja até um erro do professor Homero, agora secretário. Eu não vou para o meio de comunicação dizer aquilo que a gente pretende fazer antes de ter um planejamento e verificar se realmente aquele projeto irá acontecer. Mas isso não, é correto. Isso planeja e aí vai e coloca o projeto em prática. Então, olha só, mas falando de uma visão geral, aquilo que nós já temos planejado, já tem tudo projetado, alguma coisa até já acontecendo. Começando rapidinho, nós temos projetos de premiações dos nossos alunos. Por exemplo, o aluno nota 10. Esse aluno nota 10 ele vai ganhar um prêmio. A gente vai estabelecer critérios direitinho como será selecionado esse aluno. Também temos o projeto, que esse ainda vamos lançar esse mês, nós temos o projeto do professor nota 10. Através de projetos que foram desenvolvidos nas unidades escolares, os professores farão inscrição e nós faremos um processo de seleção dos melhores projetos. Premiação de preferência no dia do professor. Voltando para a valorização do professor, nós tivemos dia 2, dia 10, ou melhor, 10 mesmo. Não, dia 2, domingo agora, e ontem à noite. A gente esteve reunido com a comissão de gestão do plano de carreira. Nós reunimos essa comissão e já estruturamos uma minuta que será encaminhada já para o gestor municipal do plano de carreira dos professores. É um projeto também. Além disso, também nós temos essa questão das estruturas das escolas.
nós cadastramos já, através do MEC, 3 creches para o município de Bom Jesus da Lapa, já estão em análise pelo Ministério da Educação, essas 3 creches. Uma será construída no bairro Nova Brasília, outra no Magalhães Neto e uma outra lá no projeto Minha Casa, Minha Vida. Além dessas creches, também 5 quadras serão construídas nas nossas unidades de ensino. 5 quadras poliesportivas cobertas com vestiários. Essas também financiadas pelo FNDE através do PAC 2. Além disso, também 2 coberturas de quadras. São as quadras do Colégio Agenor Magalhães, que será coberta, e a quadra do Colégio do Setor 33, que também vai estar sendo coberta. Além disso, nós teremos também, está acontecendo, as formações dos nossos profissionais. Todos, desde a merendeira até os diretores de escola, os gestores. Todos eles passarão por um processo de formação. Sim. Então, a questão da resposta que o nosso internauta perguntou, ela foi abrangente, conforme o professor Homero respondeu. Agora nós vamos ver um vídeo sobre educação e daqui a pouco nós estaremos de volta. Enquanto isso, acesse e mande sua pergunta. Né? Já falei o site por onde você pode mandar ou enviar sua proposta, sua pergunta, seu questionamento, e nós voltaremos já já. Agora veremos o vídeo sobre educação. Você já se perguntou quanto custa um preso? Um preso? Como assim um preso? Um preso, um detento do sistema prisional. Ah, um preso. Por mês? Sim, por mês. Ah, tipo, uns R$600? Não, bem mais que isso. Na verdade, um detento custa ao Estado R$1.750 por mês. O quê? R$1.750 por mês? Isso é bem mais que o trabalhador ganha. Isso é porque eu falei estadual. Um detento recluso em uma unidade federal custa bem mais caro. E você sabe quanto o governo investe em um aluno das séries iniciais? Não, nem faço ideia. Então eu te digo, míseros R$180 por mês. R$180 por mês. Cara, acredite se quiser. Você acha a educação importante? Quanto vale um professor para você? O piso salarial de um professor no Brasil é menos de R$1.200. Enquanto isso, cada um dos nossos 81 senadores custam R$2.800.000 aos cofres públicos. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todas e todos que estão aqui. Se vocês conseguiriam sobreviver ou manter o padrão de vida que vocês mantêm com este salário? Não conseguiriam. Certamente, esse salário ele não é suficiente para pagar nem a indumentária, né, que os senhores e as senhoras utilizam para poder frequentar esta casa aqui, não é? Porque só quem está em sala de aula, só quem está pegando 3 ônibus por dia para poder chegar ao seu local de trabalho, um ônibus precário inclusive, é que pode falar com propriedade sobre isso. Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil, é isso? Salas de aulas superlotadas, com os alunos entrando a cada momento com uma carteira na cabeça, porque não tem carteiras nas salas. Sou eu a redentora do país? Não posso, não tenho condições. Muito menos com o salário que eu recebo. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo para cima de mim.
Não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Estou cansado das suas ameaças. O dedo sujo, infelizmente, é o de Vossa Excelência. São os dedos dos jatinhos que o Senado pagou. Pelo menos era com meu dinheiro, o jato é meu, não é do que você anda dos seus empreiteiros. O dinheiro é seu. É meu, é meu, é meu, é meu, e eu tenho pra falar, tá? Você lembra do PIB? O PIB? Não, PIB, Produto Interno Bruto. É a soma de toda a riqueza produzida pelo país durante determinado período de tempo. Você sabe quanto dessa riqueza é investida na educação? Ah, mas educação é coisa séria, fundamental para o crescimento de qualquer país. Com certeza, uma boa fatia dessa grana vai para a educação. Infelizmente, não é bem assim. O Brasil investe míseros 5% do PIB em educação. A máquina pública consome 20% do PIB brasileiro. Sabe aquele funcionário público que sempre te atende com tanto carinho? Setores, verbas de gabinete. Prefeitos, deputados, governadores. Isso é a máquina pública. E o secretário de Educação? Ele é um pedagogo, é claro, não é? Ele é um político nomeado para manter acordos partidários que só visam seus interesses políticos. Erguer escolas é algo muito importante, principalmente para o empresário vencedor daquela licitação. Estamos de volta com o nosso programa Contando Casos, esse programa da Web TV Bom Jesus, que vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 16 horas. E hoje nós temos como nosso convidado o professor Homero Jesus, que é secretário municipal de Educação, e ele está falando sobre educação. Professor Homero, fala para nós como está a questão do plano de carreira dos profissionais da educação aqui em Bom Jesus da Lapa. Olha só, padre, a gente está em um momento muito tranquilo, muito bom com relação ao plano de carreira. Eu fico feliz, e até já comentei com alguns colegas, que nós já estamos, o bebê já está pronto para nascer. No final do ano passado, a gente até confeccionou umas camisetas, e não sei se alguém teve conhecimento dessas camisetas, em que nós colocávamos os seguintes dizeres: pelo filho que não nasceu. E atrás escrevíamos plano de carreira, e era uma camiseta preta. Significava o nosso luto por aquele filho que foi abortado. Porque a gente havia passado por um processo de construção do plano de carreira e ele foi simplesmente engavetado, tirado da Câmara para ser votado. Então, nesse momento, como o filho ainda não nasceu também, mas ele já está na sua fase final, já está aí no seu 8º mês para vir ao mundo para dar à luz. E eu fico feliz porque, por cerca de 20 anos, o professor em Bom Jesus da Lapa, o profissional da educação em Bom Jesus da Lapa, ele não teve, ou ele não tem ainda, um instrumento que norteie, que normatize a questão da educação, a questão do profissional, os seus direitos, seus deveres. O profissional em educação no município de Bom Jesus da Lapa, ele tem sido tão desvalorizado, mas tão desvalorizado, a ponto dele não poder reconhecer os seus próprios direitos. E aí ele fica à mercê de pessoas que, na maioria das vezes, têm até menos conhecimento, pessoas que não merecia tanto ter
como é que eu posso dizer assim, tanta autoridade, tanto respaldo sobre esse profissional. Então, o plano de carreira, ele vai nos dar essa identidade, ou pelo menos não total, mas ajudar na construção da identidade do professor, do servidor em Bom Jesus da Lapa. E nós temos o objetivo de, quando aprovarmos esse plano de carreira, construirmos ele em cadernos, em livretos, e que cada profissional tenha um. E eu brinco com os meus colegas, não é para ele ter o plano de carreira na gaveta, em cima da mesa, não. É para comer o plano de carreira. Quando eu falo comer, é no sentido de realmente digerir, é entender, para que quando ele estiver em discussão com alguém, ele possa falar, não, peraí, mas isso eu estou falando ou fazendo porque está respaldado nosso plano de carreira, artigo tal, inciso tal, e assim sucessivamente. Então, eu tenho esse sonho de que um dia os nossos professores, os meus colegas, eles terão seus direitos respeitados por aquilo que eles conhecem, que eles defendem. Então, o plano de carreira está saindo. Está saindo. Aí, como eu até já havia pincelado, a gente fez o seguinte, o processo foi mais ou menos isso, tentar resumir rapidinho. Nós construímos um plano na perspectiva dos desejos da categoria, daquilo que a gente conseguiu captar durante cerca de 2 anos de luta pelo plano de carreira. Eu, juntamente com mais alguns professores, com a presidência do sindicato, a gente saiu de escola em escola, fizemos reuniões em escolas, fizemos assembleias gerais aqui no município. Isso há cerca de 2 anos a gente vem construindo isso. Então agora, desde ainda na época da campanha, o prefeito Euris Ribeiro, ele firmou esse compromisso com a gente de que a gente pudesse construir uma minuta do projeto para apresentar para ele. Logo após a eleição, eu confirmei com ele, prefeito, a gente pode continuar construindo nessa luta? Ele falou, pode, Homero. Então, desde outubro, que eu venho trabalhando em cima disso. Chegando agora, na reta final, eu passei o plano para uma empresa, para ela fazer uma análise do que a gente tinha escrito, do que a gente tinha colocado, para ver se era viável ou não. Aí nós passamos por cerca de 1 mês, mais ou menos, fazendo essa análise, juntamente a essa empresa, a uns técnicos que têm um melhor conhecimento do que a gente. A gente tem ansiedade de categoria, mas é necessário passar por um crivo de um técnico, de alguém que entenda mais do que a gente. Depois disso, feito isso, a gente partiu para uma comissão. Seria necessário agora passar essa minuta, esse anteprojeto que a gente construiu, para uma comissão maior. Não ficar mais nessa responsabilidade de Homero, dos colegas de Homero mais próximo. Aí nós tivemos essas 3 reuniões que eu citei anteriormente, já com a comissão. Comissão esta formada por representantes do sindicato, representantes dos professores, representantes dos secretários, representantes dos coordenadores, diretores, representante do legislativo, do executivo e o dirigente municipal. Então nós tivemos essa comissão, 11 pessoas, nos reunimos durante 3 dias, praticamente completos, analisamos toda a minuta, fizemos correção. E agora ele será encaminhado para a administração, para o gestor, para que possa dar um encaminhamento legal, digamos assim. Agora, professor, uma pergunta que talvez seja meio indiscreta da nossa parte, mas, assim, como secretário, você tem percebido quais são as insatisfações da classe? Olha, padre, a insatisfação principal é realmente a questão salarial. Né? É a questão salarial. E tem fundamento extremo. Né? Fundamento extremo. Imagine o senhor que no município de Bom Jesus da Lapa, um professor pós-graduado, porque nós só tínhamos um mestre e ele pediu exoneração, então a maior categoria que nós temos, o maior nível, são os professores pós-graduados. Imagine o senhor, pasme-se, mas o professor pós-graduado do município de Bom Jesus da Lapa, ele recebe tão igualmente a um professor leigo. Não estou desqualificando o meu colega leigo, não. Com relação ao trabalho dele, a tudo que ele tem prestado para o município, não é questão de desqualificar. Mas pensa no indivíduo que passa anos e anos estudando, se preparando, formando e com muitas dificuldades, porque as graduações, pós-graduações da maioria dos nossos colegas foram feitas por recursos próprios, investimentos próprios.
A administração ela não tem investido o suficiente na formação dos professores. Então, imagine ele ganhar o mesmo salário do outro colega, do servidor, que ainda não conseguiu avançar numa formação de graduação, de pós-graduação. E, fora isso, ainda tem um outro problema que também é grave no município, é que os professores concursados para 40 horas, eles só recebem salário base de 20. Ou seja, o professor que deveria receber o seu salário base, digamos, R$ 1.500, ele recebe 750 de salário base. As outras 20 horas entram como adicional de 100%. Então, em cima, os seus adicionais, por exemplo, tempo de serviço, quem tem 15 anos, seus 15%, vão incidir sobre o salário base de 20 horas. Também é uma insatisfação da categoria. Essa é a principal insatisfação. O outro ponto que é levantado pela categoria, que a gente sempre discute também, é a questão de eleições para diretores. Né? Porque a gente acredita que uma educação ela só será gerida por uma gestão democrática a partir do momento que a comunidade escolar, isso a gente fala como um todo, alunos, professores, a merendeiro, o porteiro, o pai, a partir do momento que essas pessoas puderem participar da decisão, por exemplo, de instituir o gestor daquela unidade de ensino. E isso também é uma das indagações, é uma das reivindicações da categoria. É uma proposta e um ideal ao mesmo tempo. Exato, uma proposta e um ideal, e que já está também sendo contemplado no plano de carreira. Mas aí vem aquela questão, também já foi contemplado anteriormente. No plano que nós temos de 97, já contemplava. Só que agora a gente está, eu até costumo dizer que nós hoje já evoluímos muito. Há quem diga ainda que o professor é desunido, o professor não participa das lutas e tal. Eu não diria só o professor, como eu disse aqui no momento. Eu acho que a culpa de educação do problema não é do professor. E eu até seria ousado o suficiente para dizer o seguinte, a educação está ruim, certo? Mas esse nível que nós ainda temos de educação, ainda cabe ao professor. Eles ainda são os heróis. É o professor que vai para aquela escola do campo, lá distante, onde não tem nem o banheiro para ele tomar banho. Ele sai daqui, deixa sua família e vai para lá e faz o seu melhor possível. Só para você ter uma ideia, nós tivemos as Olimpíadas de Matemática de Escolas Públicas do ano passado e 2 alunas do município de Bom Jesus da Lapa foram contempladas com honra ao mérito, né, com menção honrosa. 2 alunas. Essas 2 alunas, uma da comunidade de Favelândia, a outra da comunidade de Encontro dos Riachos, que é uma região quilombola, o senhor conhece. Então, eu quero dizer o seguinte, olha só, o professor lá do Encontro dos Riachos, ele é o nosso herói. A educação está ruim, mas o pouco que nós temos de educação, do que se faz, me desculpe, talvez eu fale besteira, é isso que eu disse, que eu continuo um mero militante, e eu vou continuar defendendo. Ainda é mérito daquele professor que está lá, que vai para lá com toda dificuldade. É claro que ele não está lá sozinho, a gente sabe disso, tem o apoio da comunidade, que isso também é algo que nos deixa muito felizes. Já que é contando casos, acho que eu posso contar rapidinho. Sim. Essa semana a gente participou da abertura da aula inaugural do programa Mais Educação, que nós estamos implantando no município, que também é um outro projeto, é do governo federal, mas nós abraçamos o programa Mais Educação, assim como a Atleta na Escola e outros, na comunidade Poço do Urubu. Fiquei maravilhado com o interesse da comunidade em participar. As 2 auxiliares operacionais e merendeiras teve um acidente de moto. Elas ficaram 15 dias sem poder trabalhar. A escola parou? Não. A escola não parou em momento algum. Os professores, os pais, os alunos fizeram mutirão, fizeram merenda, fizeram limpeza, fizeram tudo na escola. Então, quando eu falo aqui do professor, né, a gente teria muito para discutir aqui, muitos casos para contar. Mas é claro que também nós temos muita parceria. E aí é onde vale elogiar, parabenizar essas iniciativas e dizer que o problema da educação é todos vestir a camisa. Assim como lá na comunidade, por exemplo, do Poço do Urubu, na comunidade Encontro dos Riachos e assim sucessivamente. Então, professor Mero, nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós queríamos agradecer a sua presença, a sua participação. Sei que teria muita coisa a falar, muito caso a contar sobre a escola,
os professores, se pudessem estar aqui, teriam muitas perguntas a fazer, mas o nosso programa ele é limitado e nós estamos chegando ao final. Então, as suas considerações finais do nosso programa Contando o Caso. Olha só, Padre Roque, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre educação. E eu queria aproveitar também e agradecer e até fazer um comentário de uma parceria que nós estamos tendo, aproveitando a sua presença, com relação à Igreja Católica. Eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento, porque nós temos recebido, quanto secretário agora eu estou falando como secretário, uma parceria muito grande. Todas as vezes que a gente tem necessitado de algum espaço, de alguma coisa que depende da igreja, nós temos sido servido. E é assim que se faz educação. Quando eu disse que o problema resolve dessa forma, então é assim que se faz com essa parceria. Então eu quero, na pessoa do senhor, agradecer a toda a igreja, né, por estar assim, sempre de portas abertas, nos concedendo, nos ajudando a estar construindo a educação em Bom Jesus da Lapa. Eu estou falando agora como secretário de Educação. E no mais, a gente fica à disposição. Se eu puder voltar em uma outra oportunidade, se vocês me convidarem novamente, eu virei com o maior prazer. E um abraço a todos os internautas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, caros amigos internautas, o nosso muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Terça-feira que vem nós estaremos de volta. Quero agradecer aqui a equipe da Web TV, a equipe de produção desse programa e a cada um que pôde colaborar para construir o programa de hoje. Nosso muito obrigado. Terça-feira, às 16 horas, Contando o Caso, estará de volta com a presença do prefeito municipal, que falará a respeito da preparação das romarias. Então, até terça-feira. Muito obrigado, até lá.